Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos e amados, irmãos queridos, hoje vamos começar um tratamento. Eu entro em oração para que seja o Senhor falando ao nosso coração, amém? E seja o Senhor direcionando essa cura que vamos exercer, para que venhamos ter mais liberdade de buscar a presença do Pai, que venhamos ter mais discernimento, entendimento relacionado àquilo que o Senhor vem falar para o nosso coração. Oramos, Pai amado, querido, amigo Espírito Santo, que seja o Senhor direcionando, Pai, essa cura, Senhor, emocional, espiritual, física ou até mesmo mental, Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos que a nossa emoção, a nossa mente, muitas vezes, Pai, precisa de resiliência para aceitar e compreender aquele processo que encontramos, Pai, adversidades para entender, Senhor. Amigo Espírito Santo, oramos para que nossas mentes estejam protegidas e amparadas, e que seja o Senhor hoje falando aos nossos corações, Senhor. Na tua palavra diz, Senhor, que os justos clamam ao Senhor e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Deus amado, no Salmo de número 34, verso 17, Senhor, fala isso, Senhor, para nós, que venhamos clamar, que venhamos orar, direcionando tudo aquilo que tira a paz, que inquieta a alma, que promove uma dor, uma sensação de angústia, de fracasso, de derrota ou de falência em nossas vidas. Amém? No verso 18 nos fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia, Jesus. Nessa palavra, ele nos fala também diretamente do arrependimento. Nós temos o livre-arbítrio, amados irmãos e amadas irmãs, e nesse tratamento eu convido vocês a olharem profundamente dentro das suas almas e ver aquilo que realmente inquieta os seus corações e que lhes tira a paz. Aquele sentimento que, na maioria das vezes, nos faz sentir culpados, com remorso. Aqueles sentimentos e aquelas emoções que tiram a nossa paz. Brechas espirituais, brechas emocionais e mentais que nós abrimos para que o inimigo venha falar da nossa mente, impor e co-criar sentimentos e emoções contrários, tudo aquilo que o Senhor quer na realidade que nós venhamos desapegar, carências, medos, angústia, ansiedade, depressão, síndromes e situações que nós muitas vezes nos encontramos debilitados, incapacitados de tomar um posicionamento e sair dessa situação, muitas vezes até mesmo por medo de confrontar as nossas próprias emoções. Amém? Amados irmãos, eu hoje vou falar da dor. A dor da perda de um ente querido, a dor de uma situação que nós promovendo a dor relacionada a uma questão de uma decisão que é necessário muitas vezes que venhamos ter um posicionamento. Muitas vezes nossas mentes não estão preparadas para que venhamos ter um posicionamento ou uma atitude daquilo que é certo, daquilo que é errado. Eu sempre digo que quando nós temos dores, a maioria das vezes o nosso corpo, ele nos dá sinais de que alguma coisa não está correta. Ir ao médico, consultar, marcar uma consulta, fazer o tratamento é o mais adequado. Mas sabemos que temos acima de todas as coisas um médico de todos os médicos, que é Jesus. E tem dores que não são físicas. Embora as físicas mereçam carinho e cuidado, as dores emocionais, a falta do perdão, do arrependimento, da liberação de um perdão,
do entendimento de que aquela emoção que tu tá alimentando, que muitas vezes é promovida por um gatilho, eu falo da ira, eu falo da raiva, eu falo do ódio. São emoções tão contrárias que não somente machucam aqueles que estão próximos, muitas vezes quando nós usamos palavra de cunho pessoal e espiritual falando, porque abrimos a brecha dos nossos ouvidos para que o inimigo venha armar contenda dentro da casa, briga do esposo criticando uma situação, de um julgamento, de um machismo, de uma situação que vem trazer uma destruição, até mesmo com a relação da nossa estima, da nossa alma se sentir afetada, se sentir até mesmo suja. Então, nós decidimos que muitas vezes a nossa boca só fala daquilo que o nosso coração está cheio. Decidimos através do quê? Do uso, do mau uso, do livre-arbítrio. Então, pedimos a Deus nesse momento, que em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, seja o Senhor, Pai, hoje aqui no comando, que essa palavra que o meu irmão possa estar necessitando hoje da tua presença na vida dele, Senhor. Seja tu, Pai, falando ao coração do meu irmão e de minha irmã, Pai, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, seja o Senhor, Pai, tirando a venda dos olhos do meu irmão ou de minha irmã, para que ele venha reconhecer, entender e compreender, Senhor, que viver com uma dor ilimitada ao entendimento não vem de ti, porque tu és sabedoria, tu é paz e tu é o amor. Amém? Em Isaías, no livro 41, no versículo 10, nos fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Muitas vezes nós precisamos entender e compreender que entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que nos tira a paz, Ele é o único que nos sustenta, que nos ampara, porque Ele é justo e poderoso. Ele advoga ao nosso favor sempre. E Deus não falha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que possamos pedir a Deus: Senhor, eu preciso da Tua presença. Fala o meu coração, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer que eu venha entender, Senhor, que arranca as vendas dos meus olhos e destapa os meus ouvidos. Mas, Pai, nesse momento eu venho entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que vem me perturbando, vem me tirando a paz, vem me deixando cansado, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda essa emoção contrária que às vezes eu alimento, Pai, toda essa situação causada dentro do meu lar, Senhor amado, dai-me sabedoria, entendimento e compreensão, Pai, em nome de Jesus. Amém? Em Mateus, no livro 11, no versículo 28 e no versículo 30, nos fala do descanso. Amém? Aleluia, Jesus. Assim como foi falado no Salmo 34, verso 17 e 18, que a oração do justo tem muito poder quando se arrepende, quando abre o coração ao Senhor e quando pede perdão pelos pecados, libera perdão e convida o Senhor para entrar na sua vida, apresentando toda a situação que promove dor, que te tira a paz, seja os boletos, seja a provisão, seja uma situação na tua família. Assim como Isaías 41, 10 nos fala que orar para que a presença do Senhor venha ser muito importante em nossa vida, que venhamos procurar a presença, consagrar a nossa vida nas mãos do Pai, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento à nossa mente, que fale o nosso coração. E assim como Filipenses nos fala, no livro 4, no versículo 6 e 7, a proteção do nosso coração e da nossa mente, nós devemos compreender e entender que sem o Senhor nós não somos nada. Amém? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Aleluia, Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso, humilde de coração, e encontrei descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículos 6 e 7, ele nos fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 nos fala: e a paz de Deus, que excede de todo o entendimento, guardará os vossos corações nos vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Por que nos fala essa palavra? Porque quantos mais os irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. Porque na própria palavra nos fala: conhecendo a verdade, ela nos libertará. Isso aí nos deixa bem claro, gente, querida, amada, que muitas vezes devemos de saber o fundamento das nossas emoções para poder tratar as nossas emoções. As nossas emoções, elas podem vir por um gatilho emocional. Amém? Uma situação que às vezes acontece no nosso dia a dia. Numa perda de um ente querido, de um familiar, de um conhecido, de um amigo, é impossível evitar a emoção da tristeza, do choro, do vazio no coração. Mas na palavra nos fala que o Senhor faz a morte vir à vida. Que o que mata o corpo não mata a alma. Que nos deixa descansados, que sabemos que o corpo volta para a terra a ser pó, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele é eterno. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, na maioria das vezes, as nossas emoções, os gatilhos que nós temos no dia a dia, se nós conhecermos cada momento, cada situação, cada gatilho, entregar nas mãos do Senhor, renunciar, não aceitar mais, não seremos acometidos de forma bombasticamente que venha desequilibrar o nosso corpo e até mesmo a nossa alma e perturbar a nossa paz de espírito. Amém? Na palavra nos fala do Salmo 147, no verso 3. Gente, muitas vezes nós estamos entristecidos, frustrados, desiludidos ou cansados demais para sentir uma motivação de seguir adiante. Mas o Senhor, na palavra, diz que sara os quebrantados de coração, eles ata as suas feridas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos entrar em oração nesse exato momento. Pai, querido, poderoso Deus, em nome de Jesus, que eu entro em oração. Pai, para que esses dias buscando a Tua presença e entregando nas Tuas mãos, Senhor, toda a emoção contrária que ela vem como um gatilho nos tirar a paz, seja o Senhor falando aos nossos corações, Pai amado, querido. Eu entro em oração para que o Senhor venha falar ao meu coração, que eu venha primeiramente me arrepender dos meus pecados, Pai. Amigo Espírito Santo, que eu possa consagrar esse dia hoje em Tuas mãos, que eu possa entregar nas Tuas mãos toda a emoção, todo aquele sentimento na minha mente que perturba, que me tira a paz, que impede de eu chegar na Tua presença. Pai, Tu bem sabes, Tu sonda o meu coração. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua presença, Pai, permaneça comigo. Pai querido, poderoso, Vós bem sabes, Pai, e eu peço o Seu amparo, eu peço a Sua proteção,
Que o Senhor venha me revestir com a tua armadura de poder, da cabeça à planta dos nossos pés, Pai, blindando a minha mente de todo ataque do inimigo, de toda emoção contrária, de toda palavra insoluta, de tudo aquilo que os meus olhos podem enxergar ali fora e possam causar, Pai, uma aflição, uma emoção contrária dentro de mim. Que o Senhor venha blindar, Senhor, em nome de Jesus, a minha mente, Pai, em nome de Jesus, os meus ouvidos, Senhor amado, para que não venha ceder às iniquidades, Pai, que tudo que venha sair da minha boca sejam palavras de amor, Senhor, em nome de Jesus. Pois bem, Pai, Tu sabes das minhas emoções, Senhor, Tu sabes que espiritualmente eu me sinto fraco ou fraca, debilitado, desamparado, Senhor. Revista-me com a Tua armadura de poder, Pai, para que os dardos venenosos do inimigo não venham, Senhor, afetar o meu coração, o íntimo do âmago de minha alma, promovendo desilusão, desgosto, tristeza, desamor e sentimentos ao contrário, Pai, que possam dar uma brecha espiritual para que o inimigo venha entrar, Senhor, e fazer ninho em nossa mente, Senhor. Amigo Espírito Santo, eu descanso nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, toda sensação, Senhor, que eu esteja experimentando nesse momento, Pai, no meu corpo, Senhor, dores, Senhor, pontadas, Pai, mal-estar, Pai amado, tontura, boca seca, tremor, insegurança, ansiedade, Pai, tudo aquilo que desestabiliza o meu corpo físico, Senhor, que venha sair por água, Senhor, Deus poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que seja o Senhor falando essas almas, Pai, a esses espíritos, Senhor, que os seus corpos físicos possam, Pai, nesse momento, Pai, receber a unção do Altíssimo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eu possa liberar, Pai, nesse momento, Senhor, o perdão, Senhor amado, a todas as situações que eu causei, o que eu promovi, que eu coloquei alguém em situação delicada, Senhor, através da murmuração, de alguma palavra, algum sentimento contrário, alguma emoção. Deus amado, querido, poderoso Deus, eu venho renunciar perante ao Teu trono da glória, Pai, em nome de Jesus, toda emoção contrária, Pai, relacionada à angústia, ansiedade, medo, insegurança, depressão, sensação de falência, de derrota, de fracasso, de dor, Pai, tudo aquilo que me tira a paz, Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio, desligo no céu e na terra, Pai, em nome de Jesus, eu torno inoperante, Pai, na terra e no céu, em nome de Jesus, solicito o desligamento, Senhor, da Tua mão de poder, que a Tua unção venha consagrar nossa mente do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome santo de Jesus, Pai amado, querido, poderoso Deus, que toda, Pai, a brecha espiritual que foi aberta pelo meu irmão, pela minha irmã, talvez vivenciando com seus filhos em casa, talvez vivenciando com um parente, Pai, que está adoentado, Pai, ali, Senhor, perturbado, Senhor. Deus, dá entendimento, dá discernimento, dá sabedoria, para que venhamos não permitir, Senhor amado, que as coisas do mundo venham invadir e perturbar a nossa alma, Pai, que sejamos renovados em Ti todos os dias, amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que a doença, Senhor, não venha acometer a alma do irmão e da irmã, por causa de a mente que cria situações e dá poder, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que o laço do passarinheiro seja cancelado, desligado na terra e no céu. Repreendemos em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é vida, o Senhor é saúde, o Senhor é amor. O Senhor é vitória. Pai, mesmo, Pai, que sejamos acometidos por uma situação no nosso corpo, Senhor, que o médico ele tenha dito que não existe uma cura, não existe uma salvação. Sabemos, Pai, que o Senhor faz da morte vir a vida e tudo tem uma saída, Pai. E aquele que está contigo é vitorioso, é campeão. Pai, querido poderoso Deus, que possamos entender os processos, Senhor, desde o nascimento, Senhor, até o momento que o Senhor nos chama para os Teus braços, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que venhamos, Senhor amado, orar nesse momento, que o Senhor venha escrever o nosso nome no livro da vida, Pai. Que
que possamos te aceitar e reconhecer o Senhor como o nosso médico, o nosso ajudador, Pai, amigo Espírito Santo, nosso advogado, Pai, o nosso intercessor, Senhor, perante as circunstâncias que estejamos vivenciando, Senhor, seja o Senhor o comando e no controle de nossas almas no dia de hoje, Senhor, que todo levante, Pai, do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, se torne inoperante no céu e na terra, em nome santo e poderoso de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo sinal da Sagrada Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, porque tudo, Pai, tudo depende de Ti. Nós não sabemos, Senhor, mais viver sem a Sua presença. O Senhor é tudo de bom, Pai. Que cada momento que o meu irmão possa estar enfrentando, Senhor, nesse momento, seja o Senhor falando ao coração e à mente dele, seja o Senhor abrindo uma porta para um tratamento, para uma cura, para uma restauração, para uma reconciliação contigo. Aquele que está afastado no momento, Senhor, seja Tu ali, Pai, agindo, quem poderá impedir, Senhor? Entrego, Senhor, em nome de Jesus, nas Tuas mãos. Cada questão, Pai, que parece insolúvel, que parece que o irmão não tem saída, parece que a porta não vai abrir. Declaro, Senhor, que contigo, meu irmão, minha irmã, é muito mais que vencedor. Declaro, Senhor amado, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Entrego, Senhor, nas Tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Que nesses dias, Senhor, possamos, Pai, entregar a Ti tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Pai querido e poderoso, e que possamos entender, Senhor, que maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo, e que tudo eu posso naquele que me fortalece. Muito obrigado, Senhor, pela Sua presença, pelo Seu amparo, pela Sua proteção. Muito obrigado porque eu descanso em Ti, Senhor amado, porque eu sei que o Senhor é justo, poderoso. Entrego a minha mente, o meu coração, a minha alma nas Tuas mãos, Senhor, as minhas desilusões, os meus fracassos e as minhas derrotas. Entrego, Senhor, cada sintoma do corpo físico, cada sensação de fraqueza, de debilidade, cada manifestação contrária àquilo que o Senhor queira para uma vida saudável e íntegra na Tua presença. Seja Tu, Pai amado, comigo em nome de Jesus. Mesmo, Pai amado, que venhamos, Pai, deixar de existir a qualquer momento a vida física, possamos estar em espírito e verdade, buscando sempre a Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro e que entrego nas Tuas mãos vidas, famílias inteiras, nomes e sobrenomes, declarando que somente Jesus, o Teu nome, tem poder. É em nome de Jesus que eu oro e entrego nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, eu solicito que esse tratamento seja efetuado durante 21 dias, mesmo que seja a partir das 22 horas, tem que ser feito antes das 0 horas da noite, amém? Esse tratamento deve ser feito com amor, com entrega, com obediência e com a resiliência de que nós precisamos do Senhor em nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus.